Sanches na escuta, ligado no povo e firme na rota. Hoje com um convidado especialíssimo da polícia, a gestão pública no esporte, meu amigo, Coronel Bitts. Seja bem-vindo. Obrigado, meu amigo. Um prazer muito grande estar aqui com você. É uma oportunidade, né, da gente prestar conta com relação à função que a gente está hoje, né, na Secretaria de Esporte e Lazer, e contar um pouquinho da trajetória de vida que a gente tem. Você é um grande amigo da gente, né? As esposas nossas trabalham juntos, então é muito fácil, muito bom estar conversando com você aqui hoje. Você é um grande amigo, igual você falou, conheço tudo. Mas fala então um pouco da sua vida pessoal. Eu conheço muito bem, sou de dentro da sua casa. Já tomamos vinho, já comemos carneiro. Mas fala aí, o que a sua família significa para você? Como que ela te ajudou na sua trajetória profissional? Primeiro, né, um abraço à dona Luciana, né? A digníssima. Primeira dama, quem manda. A primeira dama, quem manda, né? Luiz Eduardo e a Júlia, né? Um projeto maravilhoso de família, né? O Luiz Eduardo, ele nasceu depois de 44 anos de vida, 17 anos de casado. Ele é um menino que foi gerado pelas tecnologias, né? E a Júlia, aquela graça de Deus. Deus nos permitiu, naturalmente, ter a Júlia. Então, assim, a família que a gente tem é muito bonita. Vamos fazer 33 anos de casado agora em dezembro. E eu acho que é só alegria, né? Pedir a Deus para que sempre esteja depositando a mão em cima da gente para que a gente possa estar enfrentando as dificuldades, as alegrias e as facilidades que a vida dá pra gente. Como é que você consegue conciliar essa vida tão atarefada, e a Luciana também, uma profissional competentíssima, com cargos altos no nosso judiciário, essa vida do lazer familiar? Eu sei que vocês são pescadores também, viajam bastante. Como é que você consegue conciliar essa vida? Eu até falo uma coisa interessante, tanto no esporte, com o passar do tempo, nós não teremos mais essas atividades, eu acredito. Porque você não consegue buscar o herdeiro, entendeu? A pessoa que vai te substituir, tanto no esporte quanto na pescaria. Os pais não fomentam isso mais. Então eu tenho tentado fazer isso. Eu com minha família, a gente pesca junto, né? Nós já fomos para o Amazonas por várias vezes, eu e o Luiz Eduardo, meu parceirão, que a gente pode chegar assim, filhote, vamos embora pescar? Bora, entra na caminhonete, pega a canoa, põe aí atrás e vamos embora. Sem destino, sem rumo. Às vezes você perde muito tempo com outras coisas, mas tem valores que são, a nível de tempo, muito bem trabalhados, né? Tem que enriquecê-los bastante na relação familiar. Então eu acho muito importante. E nós somos realmente grandes parceiros, eu, minha esposa, a Júlia. Teve até um episódio no Amazonas que eu pesquei com a Júlia e a Luciana com o Luiz Eduardo, né? A gente saía de manhã cedo, 6 horas da manhã, e encontrava só à noite. Você vê? Então a gente fica tranquilo e à vontade que eles têm a capacidade de discernir o perigoso, né, do certo e do errado. Eu fico muito feliz. E é um exemplo para mim também, como família. Eu vejo a Luciana como mãe, seus filhos como foram criados, vocês estão de parabéns. Mas entrando agora também na sua vida profissional, eu sou policial rodoviário federal e tenho você como uma referência na polícia. Eu sempre te conheci, a gente vai entrar nisso também, como um árbitro respeitado, como uma pessoa muito séria, mas na polícia você teve diversas posições de comando, era uma pessoa técnica, mas era uma pessoa operacional também, era um gestor. Como que foi sua trajetória dentro da Polícia Militar? Primeiro que ela começou com o incentivo do próprio pai, né? Hoje falecido, mas coronel da Polícia Militar. Então eu vivi dentro de quartel. Meu pai só estava no quartel lá quando ele buscava eu lá em algum lugar, eu estava cortando cabelo, que eu achava bom demais, né? Então jogava bola no meio dos oficiais, eu era o escolhido e eu ainda fazia questão de jogar ao lado do meu pai, que ele era muito ruim de bola. Aí eu jogava, porque aí pelo menos ele recebia os passes, né? De vez em quando. Eu entrei com 20 anos na carreira policial militar, já como oficial, e busquei sempre estar trabalhando em batalhão especializado. Então eu entrei na Rotan já depois de um curso que a gente fez de sinotecnia na Polícia Militar do Distrito Federal, e aí fomos trabalhando a nível de canil. Foi 7 anos de comando no canil da Polícia Militar. Igual alguém falou aqui pra gente, né? Um antes e um depois do Bitts, né? A nível de canil. Todo mundo fala canil, você foi o até vanguardista hoje. E todo mundo fala do seu nome. Até hoje, quando se fala em canil, a referência é muito grande em cima do meu nome.
Sempre ouvi. Mas eu acho que foi minha obrigação. Enquanto estive lá, acho que foi obrigação da gente fazer com que aquilo lá realmente tivesse um trabalho, um estudo muito grande para estar hoje o que está. Aí comandei aquele local por 7 anos. Então a gente conseguiu fazer modificações interessantes, exatamente na parceria pública-privada, né? Porque o Estado quase nunca dá recursos para a gente fazer isso, né? Então a gente buscava a amizade, o network da gente e conseguíamos sempre estar fazendo alguma coisa em prol da Polícia Militar. Então, agora eu vou entrar nesse networking seu, porque para você trabalhar com cães, eu que gosto também muito dessa parte especializada, o cão, ele otimiza demais a nossa parte operacional. Às vezes a gente faz um trabalho de inteligência, a gente sabe que tem uma droga ali, o cara da pista, ele busca todos os mocós do carro, sabe que tem, mas não acha. E aí é quando entra o cão ali e consegue, já com indicativo, falar onde que tá a droga. Você é uma referência operacional, mas eu, como conheço a sua história, eu sei também que você tem muito network, muita articulação. Como que foi sua passagem do operacional para dentro da Polícia Militar ainda, para essa parte mais gestora? Você teve no TRT, que é uma parte muito mais política do que operacional. Como você lidou com isso? Foi difícil? Você ficou um pouco ansioso ou irritado assim, de estar fora da operacionalidade? Ou você se deu muito bem com isso? Como que foi sua passagem do operacional para essa parte mais de gestão e articulação? Eu acredito que a Polícia Militar num todo, não vou falar só da parte operacional, ela teve uma contribuição muito interessante na minha carreira, na arbitragem, nas assistências policiais militares, né? Porque ela contribuiu e ajudou a gente a ter um momento, né, de mais tranquilidade, mais calma para poder estar trabalhando a parte política, né? E queira ou não, é uma parte política institucional. Então a gente lá representando a Polícia Militar no TRT, diretamente com os desembargadores, né, com os juízes trabalhistas, a gente trabalha muita vaidade, mas de igual forma, né, pela tranquilidade que a gente tem, a gente conseguiu, né, relacionar muito bem naquele ambiente. Foi o primeiro militar no Tribunal de Trabalho, né? Depois disso aí foi o Edson, falecido Edson, no mês passado, mas nunca mais teve. Então o trabalho ele foi desconstruído, né, ao longo do tempo e perdemos uma aba importante, uma oportunidade muito importante. E na arbitragem a Polícia Militar me ajudou bastante com relação à condução das partidas de futebol. Às vezes os jogadores, você sabe disso que você foi, às vezes ele explode, né, com relação à arbitragem, mas o trabalho psicológico em cima desse profissional, a Polícia Militar contribuiu muito. Às vezes o cara gritava com a gente e falava assim, opa, eu estou gritando com o senhor? E aí cada vez que ele gritava mais, eu mais baixava a voz. Entendeu? Aí ele caía na real, eu realmente tô gritando. Aí a gente tem muitos árbitros que são policiais de forma concomitante e eu queria entrar nisso mesmo, porque o esporte deu para mim, hoje na minha vida profissional, uma bagagem de saber conviver com a pressão, que é justamente o que o senhor tá falando. Você acredita que tenha muitos árbitros policiais por isso, porque porque lidar com jogador, com pressão, com torcida, é complexo, não é uma coisa tão simples. Porque saber apitar, saber jogar bola é um requisito para um grande árbitro ou para um grande jogador. Você sabia as regras, mas você sempre foi um cara muito sereno, você soube lidar com aquela pressão. Você apitou jogos gigantescos. Me fala um pouquinho dessa experiência mesmo, o que a polícia contribuiu para o seu trabalho na arbitragem e já emenda aí falando de algum jogo significativo que você teve, alguma lembrança desse mundo da arbitragem. A Polícia Militar, primeiro, como você falou, né, tinha muitos policiais militares que eram árbitros, até em decorrência dos regimes de escala. Então ele conseguia trabalhar com essa liberdade, às vezes ele estava escalado no jogo, igual eu também estava, aí conseguia alguém para fazer uma substituição e pagava depois, né? Então facilitava bastante, mesmo porque a época que eu comecei, nós recebíamos muito mal. Então era uma forma a mais de você fazer uma captação de recursos, né, de forma tranquila, honesta, né, que eu acho que tem que ser sempre, mas por ser policial militar facilitava mais, diferentemente do particular, que às vezes o patrão lá, se o cara tiver sucesso, né, ele não aguenta ficar sempre fora da empresa, né? Acaba que o patrão fala assim, ó, ou você escolhe a arbitragem ou você escolhe trabalhar aqui. E aí pro privado, o mundo privado é mais custoso. E eu tive jogos assim fantásticos na minha vida, né?
Minha estreia no Maracanã foi Flamengo e Santos. Uma peladinha simples. Coisa sem pressão. Coisa sem pressão. Mas um jogo bastante marcante na vida da gente foi um jogo lá, Atlético Mineiro e São Paulo, que foi nesse jogo que foi o marco de que toda pessoa, todo torcedor que jogasse objeto dentro de campo, a equipe jogava com portões fechados, era punida com mando de campo e tudo mais. Foi exatamente nesse jogo. O Atlético Mineiro era um jogo no Mineirão, ele levou o jogo para o Independência para fazer pressão. O Cicinho era um jogador do Atlético Mineiro e se desvinculou do Atlético e foi para São Paulo. Quando ele foi bater uma falta na lateral do campo, choveu 4 sacolas de objeto em cima dele. Tanto é que eu lembro, foi um jogo da Globo de domingo, 4 horas da tarde, da Rede. E aí eu pegando objetos em campo e levando para o quarto árbitro, né? Um jogo bastante tumultuado. No primeiro tempo foi 4-0 para São Paulo. Nossa. O que era para o Atlético fazer pressão, virou contra, entendeu? Virou pressão para o Atlético Mineiro. O Fabão levou 4 pontos no queixo lá no final do jogo, uma pedrada que ele recebeu do torcedor. Então, assim, foi um jogo muito tumultuado, mas que teve uma divulgação, uma repercussão muito positiva em cima do meu nome. Bom demais. Então, agora, continuando a sua vasta carreira profissional, nós fizemos direito também na Universo juntos. Eu sei dessa sua carreira policial, da sua carreira como árbitro, e hoje você é uma grande referência na área do esporte. Eu sei também da sua trajetória como no ramo do esporte. Mas quando seu nome foi citado, todo mundo falou assim, mas um coronel, de novo, colocar policial nesse ramo esportivo, o que tem a ver? O que tem a ver o Coronel Bitts com o esporte? É isso aí, sempre que a gente tem oportunidade a gente explica isso, né? Porque a Secretaria de Esporte não está igual a Comurg, por exemplo, porque lá é casa de polícia mesmo, Justamente, né? precisa então, de linha dura. Tem vários coronéis, inclusive, lá. Mas eu sou formado em Educação Física, igual você falou, formado em Gestão Esportiva também pela Universo. Fui árbitro de futebol durante 13 anos, fui funcionário, né, colaborador do Goiás durante 11 anos. E também fui membro do Tribunal de Justiça Esportiva Goiás e também fui da imprensa esportiva. Será que esse currículo todinho não foi legal para conduzir a gente a essa pasta? Então, o Sandro Mabel tem montado, né? Ele demonstrou isso. O grupo de primeiro escalão dele, de pessoas técnicas, e esse currículo acho que conseguiu, né? Contribuiu para que eu pudesse ser conduzido à pasta. Eu lembro que quando seu nome foi anunciado, deu até mais robustez e credibilidade legitimado para o próprio prefeito, porque ali tinham nomes de grande liderança, como coronel, você já teve liderança a sua vida inteira como comandante. O currículo mesmo de faculdade, de currículo vitae, você tem uma vasta experiência. E também na área do esporte. Então ele foi demonstrando seu primeiro escalão e eu acho que seu nome foi um dos que mais validou realmente essa nova fase aí da prefeitura. E me conta um pouquinho aí, você está na Secretaria de Esporte, está com dinheiro, está dando conta de fazer os projetos, como é que foi esse começo de gestão, 6 meses? Eu achei assim, a gente inventando muito com muito pouco. A pasta não está sem movimento, temos feito bastante coisas, a agenda ela é lotada o tempo todo, temos apoiado bastantes eventos e a gente tem tentado convencer as pessoas que buscam a secretaria que mesmo sem recurso, que ele coloque a marca da secretaria e da prefeitura no seu ambiente, no seu evento, porque traz credibilidade. Quando ele vai fazer captação de patrocinadores, de recursos para o evento, quando a pessoa que está patrocinando ou querendo patrocinar vê que o poder público está envolvido, traz confiabilidade, traz credibilidade. Então a gente tem tentado convencer as pessoas nesse momento, eu não estou te ajudando, mas faz agora, de repente tudo muda, você vai ter o benefício, você vai ser uma pessoa que no primeiro momento vai ser a pessoa lembrada que contribuiu quando a gente estava no ruim, né? E agora que a gente está melhorando, vai ser lembrada de primeiro momento, né? Então a gente tem movimentado, apoiamos a corrida sob nova direção, fizemos passeio de patins, terminamos semana passada a primeira colônia de férias da prefeitura no Clube do Povo. Essa foi legal demais. Foi 300 crianças, né? Foram 300 crianças lá no Clube do Povo. Um clube que foi preparado, estava numa dificuldade danada, mas em decorrência da colônia de férias, ele foi preparado, teve melhorias nele lá. Então, estamos inventando, estamos fazendo. A colônia de férias vai ser calendário agora. No segundo semestre, em dezembro, teremos a segunda colônia de férias. Com 300 agora, vão ser 500, 600 em dezembro.
em vez de uma semana, 15 dias. Aí nós vamos levar essas crianças para assistir cinema, para assistir teatro, para ir no zoológico, se o mutirama estiver funcionando, ir no mutirama. Então, movimentar. Primeiro que os pais acham bom demais, né? Tem ocupação para os filhos, né? E a criançada, de uma forma geral, também acha maravilhoso. Eu tinha comentado com você essa semana sobre essa colônia de férias. É um projeto fantástico. Eu tinha pensado em fazer com uma emenda minha algum projeto menor. E você até falou assim, manda para lá que a gente consegue exponencializar esse tipo de projeto. Porque eu, como vereador hoje, eu penso em dar a oportunidade, pelo menos no meu mundo micro de emenda, ou no que eu posso fazer de projeto piloto, uma vida parecida com que eu tenho com meus filhos. Porque estou agora nas férias escolares, o meu filho vai para uma colônia de férias. Eu tenho a oportunidade de ir para um parque ou para um clube. Então, você oportunizar no momento de férias, uma colônia de férias para quem não tem tanta condição é fantástico, porque as mães continuam trabalhando do mesmo jeito. E como é que você fica com 2, 3, 4 meninos em casa? Eu tenho 3 filhos, os meninos em casa, nas férias, aí ele enlouquece a gente, fica enlouquecido e enlouquece a gente. Então, parabéns por essa iniciativa fantástica e conte comigo também, é uma das mais louváveis. E aproveitando, eu sei que você com muito pouco dinheiro, está fazendo muito. A gente teve agora, essa semana também, a corrida Art Deco. Eu sei que você estava fazendo um circuito de moto ali, de bike, né, mountain bike ali perto do mutirama. Você está se mexendo e acredito que o prefeito está vendo. E o ano que vem, já com mais dinheiro, você pode ter muito mais oportunidades. Você tem algum projeto, algum desafio, alguma meta que você coloca na sua gestão? Qual que é um grande projeto que você quer entregar para a cidade quando você tiver mais oportunidade, principalmente financeira? Na verdade, a gente está buscando, né, dotar a Secretaria de recursos. E eu acho que o mais importante é a gente deixar legados. Então, nós estamos trabalhando na parte de legislação. Vamos apresentar, já estamos com ela toda prontinha para apresentar para o prefeito, para ela mandar lá para a Câmara, né? A lei que faz o sistema de esporte e lazer de Goiânia. Então nós temos lá a Bolsa Atleta, que é uma coisa que perpetua, não é diferente de você às vezes dar um motivacional para um atleta e numa competição única. Então ele esquece a prefeitura, né? Então a Bolsa Atleta não, ela perpetua, ela é um período maior, o atleta valoriza muito mais isso. Temos o próprio fundo da secretaria, que a gente vai poder arrecadar recursos da iniciativa privada pela Lei de Incentivo ao Esporte, 2% para quem tem um lucro real e 7% para quem tem custas, né, ainda a nível de imposto de renda. E nós temos também o conselho, que tudo vai estar envolvido nessa legislação. Então são 3 ações interessantíssimas e importantes para a secretaria. E isso aí deixa legado. Vem secretário ou sai secretário, isso aí vai acontecer, isso vai tornar legislação. Então acho que é importante a gente, além do movimento que a gente está dando à pasta, a gente trabalhar a legislação de coisas que realmente façam com que a secretaria seja um motivacional, um incentivador, um fomentador do esporte e do lazer em Goiânia. Bitts, eu vejo que você é muito pragmático, você dentro de casa também tem uma criação, uma educação muito rígida com seus filhos, e eu acredito que o esporte seja uma das maiores formas de inclusão, transformação social, que molda o caráter, a personalidade das crianças. Como que você enxerga a sua pasta, o esporte, para essas crianças, principalmente as menos assistidas? Na verdade, o esporte faz parte da educação, da saúde, né? Só para você ter uma ideia, não fui eu que fiz esse dado, foi a Organização Mundial de Saúde, que para cada R$1 que você investe em esporte, você deixa de gastar 4 em saúde. Então já é uma coisa interessante que, se o executivo observar isso, fomenta muito mais ainda a pasta do esporte para não se gastar na saúde. Mas a nível, quando eu falo que faz parte da educação, com o esporte você molda as pessoas, você forma caráter, forma personalidade, forma pessoa do bem. E tira a pessoa, né, do assédio do criminoso, da droga, do vício, né? E isso é muito importante. Eu tenho falado muito em todas as oportunidades. Quando você faz as pessoas, né, elas movimentarem, você está deixando de usar o celular, a telinha do videogame, né, da televisão, e está se exercitando. Um slogan que eu dei logo que eu comecei é transformar Goiânia na capital do esporte e lazer. E isso só vai ser possível com a movimentação. Quanto mais atividades a gente tiver,
envolvendo Goiânia no todo, que já é grandiosa. A gente que não anda, você talvez não ande pelos bairros aí afora, mas é futebol para tudo quanto é lado. Aí tem um outro lá que é na vibe da luta, tem outro que é na da bicicleta, tem outro que é patins e skate. Então Goiânia tem um grande movimento nos finais de semana. As minhas agendas, elas se faz mais, né, no sábado e domingo do que no meio de semana. No meio de semana você faz a parte administrativa. Mas os eventos no final de semana os eventos acontecem. E todo mundo quer você lá. Como você ainda não está conseguindo com recurso contribuir, mas mesmo assim, eu acho que o poder público tem que se fazer presente, eu tenho ido em todos os convites que são feitos. Todos. As minhas agendas sábado giram em torno de umas 10 agendas, no domingo mais umas 5, 6. E a pessoa fica extremamente satisfeita. Ele nunca viu o secretário de esporte no evento dele. Que é um absurdo, acho que é obrigação do gestor, né, público. Então, a gente tem ido, a gente tem trabalhado, a gente tem escutado. Às vezes, minha secretaria, ela se transforma lá no ambiente lá do campo, que a pessoa, eu queria falar, pode falar, eu queria marcar, eu abro a agenda na hora. Você pode ir lá tal dia, tal hora? Pode. Eu falei, mas é assim? Eu falei, é assim. Você tem que ter acesso, entendeu? Você tem que ter acesso. A gente não pode, em hipótese alguma, pela vaidade, pela prepotência, sabe? Por ser uma posição importante dessa, você não pode esquecer do povo, sabe? Você tem que trabalhar com ele. Nós estamos ali por causa deles. Nós estamos ali por conta deles, prestar conta para eles, prestar serviço para eles. Já fala o Sandro Mabel que nós não somos funcionário público, nós somos funcionário do público, né? Então é importante a gente ter essa visão, deixa a vaidade de lado. Eu não tenho vaidade de secretário, nem de ser coronel da polícia. Você sabe como que eu encaro essa secretaria? Na oportunidade de modificar pessoas e lugares. Se eu conseguir fazer isso, modificar as pessoas e os lugares nos quais essas pessoas utilizam para fazer esporte e lazer, minha missão está cumprida. E você vai conseguir. A forma que você está lidando, você está falando, você não tem dinheiro, mas você tem presença, você tem força de trabalho. Então você está redobrando o que você tem que fazer para compensar talvez esse período, né, que a gente está com uma situação financeira complicada na prefeitura, mas sua presença sempre é ali. Eu também rodo os bairros de Goiânia, eu vejo a necessidade e sempre a gente encontra em muitos eventos por aí. Uma coisa interessante, eu queria que você comentasse sobre isso. Você é um técnico, eu acho que você, pelo currículo, fala por si só, mas o seu cargo é político, obviamente. E você tem indicação política. Como que você lida com a vaidade de outros vereadores, como você trata todos os vereadores, como você consegue atender outras pessoas que talvez não seja o seu grupo político, mas que traga projetos importantes para a cidade? É uma relação difícil. Você tem que entregar resultado, mas você prefere atender um ou outro. Como você está lidando isso na prefeitura? Primeiro que o vereador que me indicou a pasta sabe da minha tranquilidade e da minha transparência nesse sentido, né? Eu atendo todo mundo, entendeu? Eu hoje sou prefeitura. Eu represento o vereador, mas sou prefeitura. O que é oportunizado, que não tem grupo, que não tem nada, ele está junto. O que não é, que é seu, eu valorizo você, entendeu? Eu não posso tomar um grupo político seu, não posso fazer isso. Eu acho que se o projeto é bom para Goiânia, é bom para todo mundo, independente de quem quer que seja. É lógico que com as dificuldades financeiras, às vezes eu não atendo da forma que eu gostaria e nem que ele gostaria. Mas você sabe que, igual você falou, que foi um nome de peso na hora que foi indicado, eu senti uma leveza muito grande com a minha indicação na pasta. Sabe um negócio que não tem opositor? Todo mundo conhece minha carreira, todo mundo conhece minha vida no esporte, na polícia. Então, foi um nome leve, aceito com tranquilidade. Agora, eu tenho que continuar carregando essa leveza, tá? E essa leveza vai ser carregada para sempre, eu espero que seja assim, com as minhas relações com os vereadores de uma forma geral, sabe? Um ou outro vai ser atendido, um ou outro não vai ser atendido, porque a secretaria não dá conta. Dou até um exemplo para você, às vezes chega um vereador e fala assim, eu queria 10 bolas, eu não tenho esse objeto para poder oferecer para o vereador. Você imagina se eu for dar 10 bolas para 37 vereadores. Só o orçamento da secretaria vai só em bola para poder fazer a política para o vereador. Mas o vereador pode indicar uma emenda. Ele pode indicar uma emenda para a gente e eu comprar o material e deixar no crédito dele. Aí ele faz a política dele lá. A Secretaria de Esporte vai te atender lá e vai estar tudo certo. Beleza, beleza.
Eu faço a tabelinha para ele, ó, do seu recurso aqui, foi isso, foi aquilo. Ó, acabou, manda a emenda de novo. Eu faço a política para ele. Não tem esse problema nesse sentido. E eu sou prova disso. Eu tô lá, tudo que eu peço, tudo que eu solicito ali, o senhor fez mais do que eu pedi, os eventos que eu precisei, que eu estava apoiando também, outras causas. E é bom para a cidade, e fomenta o esporte, fomenta o lazer. Você sempre esteve ao meu lado, liderando os eventos e foram todos sucesso. E vamos falar assim, agora chegando ao final já desse bate-papo, é rápido demais, né? É rápido. Quando é amigo. Quando o assunto é bom, passa bom. Rápido. Ontem mesmo nós jogamos ali 215 anos da Campininha, vários eventos durante o dia, e você liderou um jogo beneficente, um futebol entre os Masters do Atlético. Ao meu ver, e pelo grupo ali, foi sucesso total. Como é que você viu essa partida? Como é que você organizou? Eu acredito que realmente tenha sido um sucesso, né? Vários foram as felicitações a respeito do assunto, né, do evento. O que acontece antes disso, para poder dar tudo certinho, a gente fazia o uniforme, inclusive com as cores da bandeira da prefeitura. Ficou muito bonito. Só não gostei da cor, né? Mas tudo bem. Olha verde. Lá, ó, a bandeira. Infelizmente. Por isso nós perdemos. Primeira vez que eu vesti verde no Antônio Ascioli jogando contra o Atlético. Não soou muito bem, mas são as bandeiras da nossa cidade, então eu aceitei. Tá bom. Por esse aspecto você tinha inclusive ter feito mais gols pra gente poder pelo menos empatar a partida. Então tem um charme. O chafariz lá, o coreto, né? Lá na Praça Joaquim Lúcio, o próprio estádio Antônio Ascioli, Igreja Matriz, que é uma referência, né, no nosso futebol através do Atlético. Então, Campinas realmente merecia isso. Eu acho que foi à altura da grandeza do setor de Campinas, né? E a gente vai fazer com que datas comemorativas na secretaria, realmente os eventos sejam pertinentes às datas. Golaço novamente que você fez. Meu irmão, muito obrigado pela entrevista. Beijo na Lu, Luiz Eduardo, na Julinha, sua família é maravilhosa. E você é um cara competentíssimo. Você é uma referência na segurança pública para mim, como gestor público, como pai, família. Conte comigo no meu pequeno mundo ali de parlamentar. Eu também continuo na polícia. Conte comigo, porque o senhor precisar. E continuaremos aí para trazer muito esporte, lazer, turismo para Goiânia, e que seu trabalho agora, sem dinheiro, está sendo fantástico. Eu acho que com o passar do tempo, principalmente para o ano que vem, a expectativa é muito grande e estarei ao seu lado, batendo palma, inaugurando aí um monte de evento. E você sabe que a expectativa está em cima de você também, né? Já vai pedir dinheiro. A emenda impositiva para você o ano que vem já começa ali para outubro, né? Setembro, outubro. Então nós temos vários projetos que com certeza você vai fazer prestação de conta para o seu público, né, que votou em você. Então eu acho que todos os vereadores, eles têm que ter uma fatura na Secretaria de Esporte e Lazer. Independente de quem quer que seja o dono da emenda, o valor será dado. Esse foi o Santos na Escuta, ligado no povo, firme na rota, todo sábado e domingo às 17h30, hoje com o Coronel Beats. Bora!